Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quando Isaías contemplou o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e ele disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Quando Isaías reconhece que ele é um homem de lábios impuros e que ele habita no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia diz que um anjo com uma tenaz na mão tira uma brasa viva do altar e toca os lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías de toda a iniquidade. Nessa noite, Deus está enviando o anjo com a sua brasa viva do altar para tocar nos nossos lábios. Porque existem coisas que nós falamos e que nós precisamos consertar diante de Deus. Imagina que uma pessoa chegue até você e essa pessoa, ela te dá uma palavra. Ela combina algo com você. Ela promete algo para você. O que é que a gente espera dessa pessoa que deu essa palavra para nós? Que ela vai cumprir a palavra que ela deu. Que ela vai levar a palavra que ela deu o quê? A sério. Só que quando essa pessoa não cumpre com aquilo que ela prometeu para nós, quando essa pessoa não cumpre com a palavra que ela deu para nós, qual é o sentimento que é produzido no nosso coração em relação a essa pessoa? A gente se decepciona, a gente se frustra, a gente se entristece, a gente fica chateado. Pois bem, é tudo isso que Deus sente quando nós damos uma palavra a Ele e nós não cumprimos. Hoje nós vamos meditar na seriedade daquilo que sai da nossa boca. Hoje nós vamos meditar sobre a importância que é manter a palavra e honrar com aquilo que sai das nossas bocas. Números capítulo 30, do versículo 1, a parte B do versículo 1. E o versículo 2, a palavra de Deus diz assim, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Irmãos, quando a gente faz um voto ou um juramento, porque são duas condições distintas que o Senhor coloca para nós nesse texto. A gente se compromete com algo maior do que nós. Alguma vez a gente já contou algum caso para alguém e falou assim, eu juro por Deus. Alguém já fez isso? Quando não, alguém conversando com outra pessoa, não, eu te juro pelo meu pai, que é verdade, que é... Todo mundo já fez isso. Então a gente jura por algo que normalmente, naturalmente é maior do que nós. A gente se compromete com Deus e diante de Deus, quando a gente faz um voto ou um juramento. Por isso que tudo aquilo que a gente vota, ou tudo aquilo que a gente jura, não pode ser leviano. Ou seja, não pode ser sem seriedade. A gente precisa ser muito cauteloso com as nossas palavras. A gente precisa pensar muito bem antes de fazer qualquer tipo de promessa. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, o nosso Senhor Jesus diz: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que foge disso é procedência maligna.
Pois bem, só que o texto de Números que nós acabamos de ler, capítulo 30, versículo 2, ele começa dizendo assim, ó: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Deus não está fazendo um pedido, Deus não está fazendo um convite, Deus está dando uma ordem. E ordem é uma regra obrigatória que deve ser cumprida e não pode ser quebrada, não pode ser violada. Todo mundo sabe que a ordem, que a regra é que a gente não pode roubar. Mas e se a gente quebra essa regra e rouba? O que acontece conosco? A gente paga um preço. Todo mundo sabe que é ordem, é lei, é regra, não pode matar. Mas se a gente vai lá e mata, existe um preço. E qual é a ordenança que Deus nos deu nesse texto? Votou? Cumpre. Jurou? Cumpre. Por isso que a gente precisa entender muito bem o que é um voto e o que é um juramento. Porque tanto um como o outro não podem ser quebrados. Tem que ser cumprido. A parte C do versículo 2 de Números capítulo 30 vai dizer: não violará a sua palavra. Ou seja, não descumprirá a sua palavra. E o versículo continua dizendo: segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Votar ou jurar é algo voluntário e consciente da nossa parte. A gente vota porque a gente pensou em votar e quis votar. A gente jura porque a gente pensou em jurar e quis jurar. Ninguém obrigou a gente a fazer um voto ou um juramento. Não, é consciente e voluntário. Nós escolhemos firmar esse compromisso com Deus e diante de Deus. E uma vez que a gente vota ou que a gente jura, Deus vai requerer aquilo que foi prometido. Olha o que diz Deuteronômio 23, 23. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votastes ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Então nós vamos começar a entender o que é um voto e o que é um juramento, para saber se a gente está cumprindo com aquilo que saiu da nossa boca ou não. Quando a gente busca no dicionário a definição de voto, voto é toda promessa feita a uma divindade. Por isso o texto que a gente começou lendo de Números capítulo 30, no versículo 2, ele começa dizendo assim: quando um homem fizer voto ao Senhor. Em outras palavras, voto é o dever do homem para com Deus. Voto é tudo aquilo que nós prometemos para Deus. E se tratando daquilo que nós prometemos para Deus, existe uma responsabilidade muito grande. Porque Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, o Senhor diz assim, ó: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Se a gente vota, se a gente promete algo para Deus e não cumpre, Deus olha para mim e para você e fala: é tolo. Se a gente vota, prometeu algo para Deus e demora para começar a cumprir aquele voto, Deus olha para mim e para você e fala: é tolo. E qual que é o grande problema disso? De votar e não pagar, ou de demorar
para começar a cumprir aquilo que votamos. A Bíblia diz que quando a gente vota e não paga, existe pecado em nós. Deuteronômio capítulo 23, o versículo 21 e 22, a palavra diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. E se a gente vota e não cumpre e há pecado em nós, como nós alcançaremos a misericórdia de Deus, se a misericórdia só alcança aquele que confessa e deixa? Misericórdia só vai alcançar aquele que votou e pagou. Aí ele diz: porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Por isso é melhor que não vote do que vote e não cumpra. Você quer ver um exemplo de quem votou e não cumpriu? Jonas. Quando Jonas estava lá no ventre do grande peixe, e ele reconheceu e começou a orar ao Senhor, olha o que diz em Jonas capítulo 2, versículo 9, finalzinho do versículo. Olha o que Jonas fala para Deus: o que votei, pagarei. Quantas vezes nas nossas vidas a gente vai parar no ventre de um grande peixe porque a gente não pagou aquilo que a gente votou com Deus e agiu como tolo? Quantas vezes a gente vai parar no ventre do grande peixe porque a gente está demorando para começar a cumprir aquilo que a gente votou com Deus? Amanhã eu faço, amanhã eu começo, no mês que vem eu inicio, fica postergando. Só que quando Jonas ele reconhece que ele não cumpriu o voto, e ele propõe no seu coração em pagar aquilo que ele votou a Deus, na mesma hora Deus dá ordem para que o grande peixe vomite Jonas na areia da praia do mar e tira Jonas daquela condição. Se porventura existe algo nas nossas vidas que nós votamos e não pagamos, e o Espírito está trazendo a lembrança, Deus está dizendo: ainda há esperança. Se arrepende, reconhece e paga aquilo que votou a Deus, para que Deus mude a situação. Caso contrário, a gente vai perecer no ventre do grande peixe. Todo mundo entendeu o que é voto? Então agora nós vamos entender o que é juramento, porque Deus coloca as duas condições, então elas não são necessariamente a mesma coisa. Juramento é uma promessa que a gente faz a outra pessoa diante de uma testemunha. Por exemplo, quem é graduado, quando vai fazer a colação de grau, faz um juramento diante de todo mundo. Eu fiz um juramento quando eu me formei, de que eu ia levar com seriedade a minha profissão, de que eu ia fazer o melhor pelo meu próximo. Acredito que todas as profissões têm o seu juramento, tem a sua promessa dada a outra pessoa de que você vai manter a sua integridade. Em outras palavras, o juramento nada mais é do que o dever do homem para com o homem diante de uma testemunha. Que testemunha é essa? Apocalipse, capítulo 3, o versículo 14, a palavra diz: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo é a fiel e verdadeira testemunha de tudo aquilo que sai da nossa boca. Por isso que Jesus diz em Mateus 18:18 que tudo que a gente ligar na terra, homem com homem, será ligado no céu. Tudo aquilo
aquilo que a gente desligar na terra será desligado no céu. E Mateus capítulo 12, o versículo 36, o próprio Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, nos adverte que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Palavra ociosa são palavras inúteis. Tudo aquilo que a gente fala e não cumpre são palavras inúteis. E todas as nossas palavras estão sendo anotadas no livro do Senhor. Tudo aquilo que saiu da nossa boca naquele grande dia, a gente vai prestar conta de palavra por palavra. Só que o texto de Números, ele vai dizer do homem que fizer um juramento ligando a sua alma com obrigação. Então todo juramento está ligado a uma obrigação. O que é essa obrigação? Se a gente procurar o significado de obrigação, é retribuir ou prestar serviço a alguém. É firmar um compromisso com outra pessoa. Aí eu faço uma pergunta para nós nessa noite. Quantas vezes a gente fez um compromisso com alguém e não cumpriu? Quantas vezes a gente ligou algo na terra com alguém e não cumpriu? Quantas vezes a gente fez um compromisso com Deus e não cumpriu? Pergunto, nessas condições, as palavras que saíram da nossa boca foram ociosas ou não? Aquilo que sai da nossa boca tem poder de nos justificar, mas aquilo que sai da nossa boca também tem poder de nos condenar. Mateus capítulo 12, o verso 37 diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quantas palavras a gente deu a Deus? Quantas palavras a gente deu aos homens diante da testemunha fiel e verdadeira? E na primeira oportunidade, na primeira adversidade, quantas foram as palavras violadas e não cumpridas? Quantas vezes a gente age com falsidade, com mentira, porque a gente nunca teve no nosso coração a real intenção de cumprir com a palavra que a gente deu. Você quer ver um exemplo? Alguma vez alguém já mandou mensagem, já ligou, ou virou pra gente e falou assim: ô irmão, intercede por mim que eu tô numa prova e eu preciso muito de uma ajuda em oração agora. E a gente fala amém, tô indo orar. E não foi. E aí? A gente deu uma palavra, a gente deu um juramento, a testemunha fiel e verdadeira escreveu lá no livro dele, e a gente não cumpriu. Palavra falsa saindo da nossa boca. Sabe o que Provérbios 4:24 diz? Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Você quer ver um outro exemplo? Quantas vezes a gente fala assim: não, eu conheço a Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que está escrito na palavra de Deus que eu não posso fazer tal coisa, só que eu não pratico aquilo que a palavra de Deus está falando. Eu não pratico aquilo que eu estou confessando que eu sei que a palavra de Deus diz, porque a gente age como um ouvinte esquecidiço. A gente é iluminado, a gente é esclarecido, a gente confessa com os lábios, mas na hora de pôr em prática tudo aquilo, não coloca. 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos,
é mentiroso e nele não está a verdade. Quando a gente confessa que a gente conhece a Deus e não pratica o que a palavra de Deus diz, palavras mentirosas saindo da nossa boca. E Provérbios 12, 22, a parte A do versículo vai dizer que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Quando a gente dá uma palavra e a gente não cumpre, a gente está fazendo um juramento falso. E quando Deus me mostrou qual é a consequência de jurar falsamente, irmãos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja e peça para que o anjo purifique os lábios. Porque quando a gente jura falsamente, nós somos amaldiçoados, desarraigados e consumidos. Olha o que diz Zacarias, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo. Agora olha o que está do outro lado desse rolo de maldição. Como também qualquer que o quê? Qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair. Quem? A maldição, disse o Senhor dos Exércitos. E ela entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Eu juro por Deus e eu não cumpri aquilo que eu jurei. Você sabe o que vai entrar na minha casa? Sabe o que vai entrar na sua casa? Maldição. E essa maldição, o versículo continua dizendo: permanecerá no meio da sua casa e consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Irmãos, a maldição está na casa daquele que jura falsamente. Agora olha que interessante. A maldição vai consumir a madeira e a maldição vai consumir a pedra. Se tem uma coisa que Deus manda a gente edificar, é uma obra à base de pedra e cal. Se tem uma coisa que Deus manda a gente buscar, é subir no monte para buscar madeira, para edificar uma casa que Ele se agrada. Mas se a gente jura falsamente e a maldição está na nossa casa e ela vai consumir a madeira, como? Não sendo homens e mulheres de palavras, a gente vai subir no monte para buscar essa madeira. Porque olha o que diz o Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem o quê? Nem jura enganosamente. Às vezes a gente colhe maldição nas nossas vidas, porque a gente não é fiel com aquilo que sai da nossa boca. Às vezes a gente colhe maldição na nossa vida porque a gente viola, a gente quebra o voto que a gente tem com Deus, ou porque a gente nem cumpre aquilo que a gente votou. Às vezes a gente colhe maldições nas nossas vidas porque a gente quebra a palavra que a gente deu para outra pessoa. A gente não cumpre com aquilo que foi ligado na terra e que também foi ligado no céu. E tudo por quê? Para satisfazer a nossa carne, para satisfazer a nossa vontade. A gente age com leviandade, a gente age com falsidade, com mentira diante das palavras que saem da nossa boca. Porque fala e não faz. E quem fala e não faz é fariseu hipócrita. E o que é que Deus espera de mim e de você? Salmo 15, versículo 4, a parte B. Que a gente jure, mesmo com dano nosso, e não muda. Quantas vezes a gente faz um juramento, mas a gente olha para a circunstância ao nosso redor e a gente fala assim, vou dar um exemplo.
se eu for para o culto buscar Deus, eu não vou conseguir fazer hora extra no meu trabalho e aquele dinheiro extra não vai entrar na minha conta. Até fez um juramento quando aceitou Jesus de que ia servir a Deus. Eu não troco Jesus por nada. Até alguém falar que vai pagar 100% de hora extra na hora do culto. Quantas vezes a gente deixa de cumprir aquilo que a gente jurou, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o homem, a palavra que a gente deu, porque naquela hora tem uma festa, tem uma viagem, tem algo mais atrativo para a carne, para fazer. E aí a gente fala assim, mas se eu não for lá, depois eu vou ser excluído, eu vou ser o chato, ninguém vai me chamar mais para nada. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? A gente viola o voto que a gente fez com Deus e o juramento que a gente fez com os homens diante da testemunha fiel e verdadeira, porque a gente se esquece o que está escrito em Salmos 37:4, que aquele que se agrada do Senhor, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. A gente se esquece que aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa quebrar a palavra que a gente firmou com Deus e com os homens diante da testemunha fiel e verdadeira. Porque Ele cuida de suprir todas as nossas necessidades quando nós colocamos todo o nosso coração no reino do Senhor e na sua justiça. A palavra de Deus para nós nessa noite é para que nós sejamos zelosos e vigilantes em cumprir tudo aquilo que sai da nossa boca. Porque se a gente não fizer isso, homens e mulheres tolos, que mais cedo ou mais tarde serão amaldiçoados, desarraigados e consumidos. Cuidado, irmãos, cuidado, porque quando a gente faz um juramento falso, a palavra de Deus diz que a gente cai em condenação. Tiago capítulo 5, versículo 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Amém? Eu vou falar um voto que todos nós temos, e a gente tem que cumprir. João capítulo de número 3, versículo de número 27, 28, 29, diz assim, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está completo. Quem tem Jesus Cristo aqui por esposo? Quem tem, irmãos? Então tu tem um voto com ele matrimonial. Então eu e você temos um voto matrimonial. E nunca esqueça, Jesus Cristo é o verbo que se fez. Irmãos, quando a gente não cumpre um juramento, a gente já quebrou o voto matrimonial. Porque antes da gente pecar contra o homem, a gente já pecou contra quem? Antes da gente não amar o nosso próximo, a gente já não amou a gente tem uma aliança do Senhor. Aprendeu, ele diz na própria palavra dele: não tenho por conta o tempo, mas aprendeu, não tem um voto matrimonial com o Senhor? E então pratica. Aí ele diz assim, ele foi muito claro nos sermãos, eu não vim julgar, eu vim para salvar. Ele falou: mas naquele dia as minhas palavras hão de julgo. Irmãos, não adianta. Uma vez que a gente aprendeu, Deus espera que eu e você cumpra esse voto matrimonial. É muito sério.
Por isso que quem votou, paga. E é tão interessante, põe o texto de Eclesiastes, acho que isso a gente tem que enfatizar, irmãos. Olha lá, quando a Deus fizerdes algum voto, casou com Jesus? Aí ele diz, não tardes em cumpri-lo. O verbo que se fez carne se revelou. Aí a pessoa fica procrastinando. Daqui a pouco vem o rolo do quê? Da maldição. Irmãos, quando eu olho para o primeiro texto, Números, você sabe o que eu entendo? Que todo voto é um juramento, mas nem todo juramento é um voto. Guarda isso. Aprendeu que Deus está falando, depressa, vamos praticar. E tudo aquilo que a gente ligar com os homens nessa terra, irmãos, isso é um juramento. É o que 2 ligou na terra, ligou aonde? A gente tem que cumprir. Comprou, paga. Ligamos 2 coisas na terra. Guarda algo, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Teve gente que ligou e ainda não teve condições de cumprir aquilo que ligou, mas foi lá e deu o quê? Uma satisfação. Deus está vendo no coração a intenção do quê? Ele não pagou depressa porque não tinha condições, mas ele está vendo a intenção do coração. Se o homem quer ou se o homem não, e ele não muda, ele fica ali firme, até ele cumprir o que ele jurou. Mas quantos que dá uma palavra, jura, a primeira chance que tem de dar as costas e se deleitar, se deleita e não cumpre. Como Deus nos ensinou, quando assim a gente se comporta, irmão, a gente não está como um pobre de espírito. Nós estamos nos comportando como ricos. Não esquece isso. Se o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso esposo, nós temos um voto matrimonial com Ele. Nesse voto matrimonial, nós temos que buscar em conhecer, em prosseguir em conhecer, e tudo aquilo que Ele nos revelou, não sejamos tardios em colocar em prática, para a glória do nome dele. Amém? Glórias a Deus.